pessoal, estou aqui temática hoje porque temos uma não, duas pinturas temáticas de Harry Potter e eu quero mostrar para vocês todos os detalhes dessa grandiosidade. Vamos lá? Temos aqui um big corredor. Esse corredor aqui no último andar dessa casa que ele vai para um outro ambiente e a gente resolveu fazer um grandíssimo Expresso Hogwarts. Esse trem tão marcante, essa paisagem tão viva nas nossas memórias em relação ao filme. A gente trouxe a ponte, trouxe o Expresso Hogwarts, mas deu muito contexto de cenário. A pintura aqui foi do chão ao teto. Não tem 1 milímetro dessa pintura, dessa parede que não foi pintada. Foi um grande trabalho, um dos trabalhos mais realistas e também maiores que eu já fiz em toda a minha carreira. E a gente trouxe essa inspiração do mundo Harry Potter um pouco mais sutil para que esse ambiente, esse corredor, fosse também uma obra de arte para casa. Então não ficasse tão temático, tão fechado ali naquele mundo de Harry Potter. Então a pessoa que não conhece muito, ela vai achar que é simplesmente uma paisagem aqui inspirada ali na Escócia, né? Que tem essa ponte com esse trem e as montanhas, as árvores, a vegetação. Eu tenho costume de falar aqui com vocês sobre a história por trás da arte, né? Os pedidos. E eu vou contar um pouquinho aqui, né? Tô contando. Mas eu também quero mencionar para vocês alguns aspectos artísticos, profissionais, algumas escolhas que a gente trouxe para cá que eu acredito que seja legal passar para vocês, como por exemplo essa junção de muita natureza, as tonalidades. Então, para a ponte, eu coloquei um tom bem amarronzada e mais pesado, assim, mais escuro para combinar com o piso e também com a madeira que tem aqui em cima. E é muito legal porque nessa parte aqui que está compondo o corredor, tem muita madeira e tem tijolinhos. Então ficou muito legal essa composição da estética de Harry Potter com a parede de tijolinhos, que é muito característica do mundo Harry Potter, né? Aquela questão do beco diagonal, que o tijolinho abre, se transforma no beco. As pilastras aqui de ferro parecem muito com uma estação de trem, enfim. Então a ideia aqui foi o quê? Como a gente está caminhando para um ambiente que é muito temático de Harry Potter, que eu já vou mostrar para vocês, a gente trouxe um contexto de paisagem, bem geral, um pouco neutra, digamos assim, mas para quem conhece o mundo Harry Potter, essa paisagem que é muito marcante. E aí o trem, então, está vindo aqui nessa direção, chegando nesse ambiente que é a Brinquedoteca. Essa aqui, então, é a Brinquedoteca temática de Harry Potter. Gente, eu estou surtando, não sei vocês, eu sou muito fã da saga, já escutei audiolivro, já assisti os filmes não sei quantas vezes, enfim, amo, e a gente trouxe um pouco desse mundo Harry Potter pra cá. Vamos começar com os detalhes, vou contar aqui pra vocês as escolhas, depois eu coloco uns detalhes técnicos aqui também que a gente escolheu. O principal não posso não começar por ele, que é o Castelo de Hogwarts. Aqui eu trouxe ele numa estética mais profunda, então ele tá um pouco distante de quem tá vendo, pra gente conseguir trazer a natureza e a ambientação nesse ambiente. Então não daria pra colocar ele em primeiro plano, porque a gente também não tinha uma parede gigantesca pra colocar ele bem grandão. E aí eu trouxe um toque de luz pra ele. Vocês vão perceber que ele tem alguns toques de dourado, amarelo, um laranja, como se o sol de algum lugar estivesse batendo nele e trazendo essa magia, esse quentinho daquele ambiente, porque eu entendo que Hogwarts é tipo uma segunda casa, principalmente pro Harry, por exemplo. Então é aquele ambiente quentinho, acolhedor, que tem proteção. Então foi isso que a gente trouxe por aqui. Ele tá, obviamente, lá em cima da montanha. E aí, à frente do lago, né, dessa grande massa de água, a gente tem um cenário como se a gente estivesse caminhando nesse cenário. Como se a gente estivesse em cima de uma montanha, vendo essa paisagem, e a gente está em meio a pedras, em meio a árvores, pinheiros, toda a vegetação característica. E como vocês podem ver, a perspectiva, ela teve que se adequar ao que a gente tinha aqui em relação às medidas disponíveis de parede. A gente tem vários cantinhos, então a gente tem uma parede bem vertical aqui, uma parede bem vertical aqui. Aqui a gente tem a quebra da porta, e aí a gente trouxe esse cenário compondo para fazer sentido, né, fisicamente, com o cenário real, de fato, do filme, mas que também coubesse nesse espaço. E aí, pensando que a casa do Hagrid fica perto da floresta e também fica abaixo do castelo, eu coloquei ela aqui
embaixozinho. Eu achei ela muito charmosa e esse cantinho aqui que tá embaixo do mezanino ficou meio aconchegante, meio secreto. Então traz essa estética de que a casa do Hagrid era sempre um encontro secreto entre o trio e o Hagrid, para eles trocarem algumas informações que não podiam conversar em outros ambientes lá do castelo. Então fica esse segredinho aqui nessa parte. E a gente estendeu a pintura da casa do Hagrid para um ambiente, né, também compondo aquela cena muito característica das abóboras que tem o bicurso, enfim. A gente trouxe para cá, nessas duas portas do armário, então essas portas se movimentam. E assim, o contexto correto seriam com essas duas portas nessa posição, mas eu fiz o teste invertendo as portas e ainda faz muito sentido, não perde tanto sentido. Então, mesmo que alguém troque ali as portas em algum momento, vai ficar bonitinho, vai ficar legal. Vocês já podem estar vendo aqui que temos um mezanino. Então, subindo aqui na escada, a gente tem easter eggs. O que eu resolvi colocar lá em cima? Lá é uma parte alta, então estamos considerando, de acordo com o cenário, um céu. Então eu precisava trazer elementos voadores ou então elementos que estivessem ali nessa altura. E aí eu pensei, a cena do carro chegando em Hogwarts e também do carro salvando algum dos meninos perto da floresta é muito característico. Então eu coloquei ele ali onde dá pra ver, então quem tá por aqui em vários ângulos dá pra ver o carro perfeitamente. E aí ele tá ali simbolizando aquela cena marcante em que o Harry e o Ron, eles estão chegando em Hogwarts, porque, enfim, eles não conseguiram pegar o trem. E tem mais um easter egg lá em cima. Daí, provavelmente vocês estão vendo só a pontinha da asa ali. Porque eu resolvi colocar algo que só quem subir até o mezanino vai ver ali com perfeição, de pertinho, é como se fosse um presente para quem se propôs a subir até lá em cima, tipo um easter eggzinho para as crianças gostarem. E aí eu coloquei o bicurso ali, lindão, grandão, para as crianças poderem brincar. E aí a gente chega para o último cantinho dessa pintura, que é o cantinho das abóboras com o Dobby escondidinho. Eu resolvi alongar o cenário ali das abóboras para cá, então para continuar esse sentido. E eu queria muito incluir o Dobby porque era um personagem que a minha cliente gosta muito. Então eu precisava incluir ele, e aí para incluir ele nesse cenário que é de floresta, eu resolvi fazer ele meio escondidinho atrás de uma abóbora e também nesse cantinho aqui que não é tão visível para quem entra de cara, então é tipo algo que a gente descobre ao longo que a gente está apreciando a pintura. Eu gosto muito de trazer esse aspecto de descoberta, então cada vez que a pessoa olha, ela percebe algum outro aspecto que ela não tinha notado. E a gente colocou o Dobby aqui, e aí tem uma historinha assim legal que a gente trouxe assim para contextualizar a arte, que seria porque o Dobby tramou toda aquela peça para os meninos não conseguirem pegar o trem, eles tiveram que ir de carro, enfim. Então o Dobby tá aqui nesse cenário com essa função. E além disso, o cenário, né, esse caminho que eu tenho nessa parede aqui, que futuramente vai chegar um móvel por aqui, mas a gente trouxe o caminho que tá aqui, é como se eu estivesse andando nesse caminho, e aí ele vem pra cá nessa direção. Então, e aí eu tenho uma bifurcação que ele também vem pra cá, pra essa parte da floresta proibida. E aí, por que eu coloquei uma floresta bem mais escura? Vocês podem notar que essa parte aqui tá bem mais escura, bem mais sóbria, que é para compor também com a parte externa desse ambiente. Então, trazendo um pouquinho da parte técnica da pintura, aqui atrás vocês conseguem ver que tem muitas árvores, muita sombra. Então são árvores aqui, acredito que centenárias, então ela é muito grande, faz muita sombra, traz muito essas nuances de luz e sombra, essa estética mais sóbria, mais floresta úmida. Então eu trouxe esse cenário para cá para compor com o que a gente enxerga pelo vidro dessas árvores. Então os troncos, toda a tonalidade do verde, então onde o sol bate o verde tá meio vivo assim, mas onde o sol não chega é bem escuro, bem pro preto, bem mais sóbrio. Então eu trouxe esse aspecto bem realista, uma das pinturas mais realistas que eu já fiz em toda a minha trajetória, assim. Então ela abusa bastante do contraste, a gente tem muitos detalhes, muito cenário, então não é uma pintura que, nossa, é só o mundo Harry Potter.
É uma estética toda pensada e também combinando com o ambiente, combinando com o lado de fora e compondo com o corredor. Por último, eu gostaria de mencionar essa fofurice que é Edviges da Coruja. Aqui tem uma história interessante que essa minha cliente, ela ama animais, ela resgata animais de todos os tipos que você imaginar, desde papagaio, aves, coelho, galinha, tartaruga, tudo que vocês imaginarem. Ela tem um lado muito, muito, muito especial em relação aos animais. Ela cuida com muito carinho, tem um conhecimento incrível. E um dos animais muito característicos que ela tem, com uma história muito fofa, há muitos e muitos anos, é uma corujinha. Ela pegou a corujinha, era bem filhotinha, tava doentinha, e ela foi cuidando, e a corujinha virou o mascotinho aqui. E aí a coruja Edviges seria esse símbolo para ela de trazer esse cuidado dos animais, esse lado humano dela de gostar muito de cuidar, de trazer esse cuidado por meio da coruja, e aí simbolizando pela coruja Edviges. Aí eu coloquei, né, a carta aqui também, super característica do filme. Essa aqui é uma brinquedoteca de Harry Potter, um dos trabalhos mais realistas que eu já fiz em toda a minha história. E passando aqui para vocês uma noção, a gente fez esse trabalho aqui em 7 dias. Esse trabalho aqui, eu digo, esse ambiente e também o corredor, foram 7 dias, uma média aí de 12 horas por dia pintando. A Elisa veio participar também alguns dias. Ela amou o trem, ela ficou assim encantada olhando pro trem. Ela tá uma fofura. E a gente tá muito, muito, muito feliz com esse projeto. Futuramente terão alguns outros detalhes por aqui. Então, a gente meio que se empolgou, eu e minha cliente, a gente começou a ter mais ideias para colocar aqui, mas a gente, por enquanto, pintou todas as paredes e também 2 portas do móvel. Mas ainda temos essa parte aqui. Então, a nossa ideia para um futuro aí é colocar uma porta nesse armário e também preparar essa parte aqui do mezanino e a gente trazer uma contextualização a mais do cenário e colocar mais elementos para trazer esse mundo Harry Potter bem mais intenso. E depois, logicamente, vai entrar decoração de Harry Potter, que tem crianças aqui que tem muitos itens de Harry Potter, né? E toda a parte da brinquedoteca mesmo, então eu acho que vai ficar um ambiente super imersivo. Eu espero que todas as crianças que entrem aqui gostem e se sintam assim, sabe, no mundo Harry Potter. E falando em crianças, a gente deixou aqui uns presentinhos da decoração. Então tem esse bloquinho aqui que é tipo um sketchbook, um caderninho para fazer desenhos. E a gente também tem esses livrinhos de pintar, de colorir, tem vários níveis, então tem desenhos mais simples, tem desenhos um pouco mais complexos, para a criança pintar ou colorir com canetinha, com lápis de cor, qualquer coisa. E eu também deixei um presentinho aqui para minha cliente, porque quando eu fui lá nos estúdios da Warner, visitar os estúdios de Harry Potter, ver ali vários locais de gravação, foi quando eu viajei para a Inglaterra para fazer a pintura do Casimiro. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre essa história, sobre a pintura. A gente aproveitou a folguinha para visitar o estúdio da Warner e lá é incrível, a gente fica doido na lojinha. E aí eu comprei esse cachecol e comprei vários itens de Harry Potter bem temáticos. E eu tinha esses em casa e geralmente eu dou de presente para as pessoas que eu sei que gostam de Harry Potter, que também tem essa paixão. E aí tem esse caderninho aqui da Grifinória, bem temáticozinho, e o chaveiro do Bicurso. Então, como ele tá ali nessa mesma posição, eu achei super marcante. Aí eu deixei aqui uma lembrancinha para essa minha cliente super querida que confiou no meu trabalho e me deu essa oportunidade que eu, como fã da saga, assim, estou realizada, estou muito feliz. Foi um trabalho realmente muito complexo, muito trabalhoso, mas completamente recompensador. Eu tô muito feliz com o resultado, já empolgada para as próximas coisas que a gente vai fazer aqui. Já estamos pensando em incluir quadribol e alguns outros cenários dos filmes. A gente tem também, além de pinturas personalizadas feitas à mão aqui na decoração, a gente também tem papéis de parede muito, muito, muito lindos, fofinhos, feitos com todo carinho. Também surgiram de pinturas que eu fiz à mão também, mas eles chegam mais fácil e mais rapidinho na casa de vocês para vocês instalarem e ter uma arte linda na decoração do ambiente de vocês. Tem papel de parede do Harry Potter? Tem papel de parede do Harry Potter. Tem várias opções lá, tem inclusive opções temáticas das casas. Então tem papel de parede com a paleta de cores da Grifinória, da Sonserina. Enfim, eu sou Lufa-Lufa, eu tô de cachecol da Grifinória, porque quando eu fui lá na Warner,
eu achei mais bonito o cachecol da Grifinória. Gente, não vou falar mentira aqui. Então eu comprei da Grifinória, mas eu sou lufa-lufa, com muito orgulho, talvez não tanto, mas eu amo. Não tem isso aqui de rivalidade. Deixa aí também a sua casa pra gente ver se tem mais lufanos, se tem mais gente da Grifinória. Sonserina e Corvinal, eu geralmente acho que não tem muito, mas a curiosidade é que o Guilherme, que está gravando esse vídeo, ele é da Corvinal. Enfim, além disso, temos o nosso curso Paredes que Contam Histórias, onde eu ensino pinturas, inclusive temos um módulo novo que é de pinturas realistas avançado, onde eu faço muitas dessas técnicas de pedra, de caminho, de água, então esse lago, riachos, mar, então tem muita coisa nesse sentido, pinheiros. A gente incluiu ali no curso Paredes Contam Histórias, onde tem artistas do mundo inteiro acompanhando e aprendendo conosco, e a gente consegue acompanhar de pertinho. Tem mais informações sobre o curso no @euligiaramos e mais vídeos sobre história, fotos para vocês verem os detalhes de pertinho dessa pintura lá no Instagram da Decoração, @di.coracão_. Eu vejo vocês na próxima história por trás da arte. Um beijo e tchau, tchau!